pessoal, boa tarde. Boa tarde para mim, bom dia, boa noite, boa madrugada para alguns de vocês. Meu nome é Carolina, hoje eu estou escalada para debater o assunto licitações. Eu sempre gosto, no início da aula, fazer apontamentos gerais sobre a matéria, para poder economizar também o tempo de vocês e contribuir na hora de estudar. Porque se a gente adequar ali a nossa forma de estudo, a gente consegue economizar muito tempo e o principal, achar uma forma mais rápida de ser certeiro na hora da prova. Caiu a questão, você olhar, opa, isso daí tá dentro tudo que eu estudei, vou marcar porque eu sei e tá certo. Então, pessoal, quais são os caminhos que eu indico no estudo da licitação? Se a gente pegar e fizer um levantamento, assim, e eu nem faço a restrição em relação à prova da Marinha, não. Isso para qualquer concurso que você for prestar. O assunto licitações normalmente vem o quê? Cópia e cola da lei. E o que isso quer dizer? Eu sei que é chato e que a leitura às vezes não é tão facilitada, mas isso quer dizer que a lei é leitura obrigatória. Ah, mas por quê? Eu quero só assistir a aula, eu quero só ler um livro, não quero ler a lei. Porque no momento que você bater o olho na questão e o examinador te trouxer a cópia e a cola da lei, o que vai vir assim na sua cabeça? Pode ser, tá? Porque às vezes misturam redações e aí não tem jeito, você tem que saber qual que tá certo. Mas o que pode aparecer na sua cabeça? Olha, eu lembro que na lei tinha alguma coisa escrita nesse sentido, então pode ser que essa que seja a alternativa correta. Então, pessoal, quem faz a leitura da lei pode ter certeza que tem ali uma vantagem em relação a quem não tem nenhuma familiaridade, quem nunca nem pegou a lei. Então, eu peço para vocês, tenha a indicação como leitura complementar da lei. Aqueles que não se sentirem tão confortáveis, eu fiz um material de legislação comentada para poder ajudar, para poder esclarecer um pouco os termos. Hoje a gente vai debater, nossa aula é muito em cima também da Lei 8.666, e isso é outro ponto que eu preciso deixar claro para vocês também. Por quê? Porque hoje no Brasil nós temos duas leis sobre licitações valendo. Isso é verdade, e para a nossa sorte só vai cair uma delas, porque tem concursos aí que eles estão cobrando as duas. Mas para a gente é só a lei antiga, que é a 8.666, que é a mais antiga. Mas por que eles estão cobrando? Porque ela ainda está valendo, tá, pessoal? Porque como foi aprovado um novo procedimento de licitações, o que aconteceu? Acabaram dando uma folga aí de adaptação, no seguinte sentido, a gente tem uma legislação completamente nova. Então, como que a gente vai fazer com a administração? A gente vai dar um tempo para ela se adaptar, e aí esse prazo é de 2 anos, e por isso a Lei 8.666 vai continuar valendo, e até que no período de 2 anos, perdão, ela vai parar de valer e aí só a lei nova vai começar a valer e aí nos concursos, a partir daí só vão cobrar a lei nova, mas por enquanto a gente está com a nossa lei a mesma do ano passado e a gente pode aproveitar os estudos do ano passado para esse ano tranquilamente, tá bom? Então, pessoal, os apontamentos foram feitos. De resumo, leitura da lei como é obrigatório. Por quê? Porque tem muitas chances do examinador copiar e colar, tá? E se copiar e colar, quem souber tá na frente. E assim, livro nenhum, aula nenhuma vai te trazer essa experiência que a lei vai, assim, te ajudar bastante nisso. Então, é uma experiência que, apesar de, às vezes, não muito confortável, não muito legal, vocês vão ter que passar. E assim, pensa, é um período pequeno. Se você se dedicar nesse período pequeno, assim, nesse período curto, se dedicar muito, eu tenho certeza que você vai garantir pelo menos uma questão na hora da prova, porque é tema quente em qualquer concurso. Lei 8.666, eu sei, o número também não é muito legal não, mas assim, tá no edital, pode ter certeza, vai cair. Então, pessoal, vamos, sem maiores enrolações, começar a nossa aula aqui. Pessoal, antes mesmo de adentrar em relação ao conceito, o que eu resolvi trazer aqui? Sobre a competência para legislar.
A gente vai falar de licitações, a gente vai falar sobre a lei de licitações, mas primeiro, antes mesmo da gente entender o que é licitações, a gente precisa saber quem é o ente ou quem é o competente para ditar essas normas do jogo. Quem é? A competência é privativa da União, tá bom, pessoal? Quem é a União? A União é representada, nesse caso, pelo Congresso Nacional. Pelo Congresso Nacional, que é formado por Senado e Câmara dos Deputados. Então você pensa assim, poxa, as regras gerais de licitações são estabelecidas pelo Legislativo em âmbito federal. Isso quer dizer que a competência não é privativa do Estado, tá certo? E sim da União. Pensa assim, ó, uma situação macro, beleza? É a União, então, que tem a competência privativa para legislar sobre licitações, normas gerais de licitações, tá bom? Então, entendido esse ponto, vamos pular agora para o conceito. Eu vou sair aqui da tela porque eu estou tampando um pouquinho. Tudo bem, então. Estão me mandando aqui ler a Lei 8.666, mas para que serve? O que é, né, licitações? O que se trata? Eu preciso saber para entender do conceito de licitação. Pessoal, ó, precisamos sempre lembrar que a Lei de Licitações regula a seleção das contratações no âmbito público. Ah, mas eu preciso de norma para isso? Preciso. Vou aparecer até aqui na tela de novo. Gente, aqui nada mais é do que a administração escolhendo quem contratar para prestar um serviço, tá? Contratação para poder prestar serviço público. Imagina assim, o ente público ele precisa realizar uma obra. E aí, o que o gestor público vai fazer? Ele vai pegar ali no laço alguém e falar assim, não, eu preciso fazer uma obra, já sei, vou contratar aqui meu tio. Ou eu sei uma pessoa muito bacana para fazer isso daqui, eu vou contratar lá aquele cara que era meu vizinho. Não pode. Não pode porque a administração ela tem ali um compromisso de sempre ter a sua conduta pautada na lei, na impessoalidade e sempre atender o quê? O melhor interesse público. Então eu preciso arrumar um procedimento para que eu selecione aquela proposta que seja mais vantajosa para a administração. Então aí, pessoal, só para falar assim, fins didáticos, tá? Não é aquilo que está na lei nem nada, eu vou falar só para entender. É assim, imagina, eu sou administração pública. Aí eu vou chegar, eu vou falar assim, poxa, eu preciso fazer uma obra aqui, eu preciso melhorar aqui o canteiro dessa rodovia. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma licitação, porque eu vou precisar contratar alguém. Aí eu vou listar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou falar, olha pessoal, eu preciso fazer esse serviço aqui. Quem é que pode prestar para mim? E aí um monte de gente vai vir e vai falar, não, eu posso. E aí a partir daí eu vou fazer uma seleção daquilo que seja mais importante, ou mais importante não, que seja mais vantajoso para a administração pública. E aí, para eu selecionar o que é mais vantajoso, eu tenho todo um procedimento para chegar ao final e decidir, olha, isso daqui é mais vantajoso. Olha, eu tenho certeza, né? Porque tem critérios objetivos e dentre esses critérios ele vai me trazer o que é mais vantajoso. Então eu vou chegar e vou falar, não, isso daqui é mais vantajoso, então eu vou fechar e vou formalizar o contrato com esta pessoa. Então, pessoal, e aí a lei de licitações, o que ela faz? Ela pega e regulamenta tudo isso, todo esse procedimento. Então, assim, eu precisei contratar, eu precisei formalizar um contrato com alguém, eu vou precisar licitar. Então, a licitação é o procedimento que vai anteceder ao contrato que será firmado entre as partes para uma prestação de serviço. Tá bom? Ficou claro? Ficando alguma dúvida, pessoal, vocês podem mandar lá no grupo, que aí eu auxilio vocês. Fica até melhor para eu compreender, assim, a dúvida, às vezes, pontual ou individual de cada um de vocês. Então, já que estamos todos apresentados, vamos começar a estudar todo esse procedimento agora. Só para fechar, então. Afinal, o que é licitação? Anoto. Licitação é um procedimento administrativo mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Inclusive, pessoal, a gente vai observar lá na frente que às vezes a licitação ela até preza, né, pela promoção do desenvolvimento econômico sustentável e fortalecimento até mesmo das cadeias produtivas
de bens e serviços domésticos, tá? Mas isso vai ficar mais claro adiante. Inicialmente é isso que nós temos. Eu trouxe aqui 2 conceitos de 2 autores para a gente trabalhar, que eles seguem basicamente nessa mesma linha. Ó. A Maria Silvia, ela fala que licitação é o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da sua função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório, porque assim, a administração, na hora que ela vai selecionar, não é assim também aberto, né? Vai qualquer coisa. A administração, ela vai estabelecer ali parâmetros e padrões, e aí a gente vai ver o instrumento que isso é estabelecido, normalmente é o edital, né? Nós temos o edital e o convite, mas a administração, ela vai estabelecer balizas, e aí as pessoas vão concorrer dentro daquelas balizas estipuladas pela administração pública. Então, os interessados que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração de contrato. Quem quiser anotar, eu até sugiro, porque às vezes a prova traz essas palavras que, inclusive, estão em azul para vocês. Então, sempre lembrar que é um procedimento administrativo, que a administração vai fixar as condições, normalmente essas condições estão no edital ou no convite, e que a administração vai selecionar aquilo que é mais conveniente para ela na celebração do contrato. Tá certo? E aí a gente vai seguir aqui. Ao se observar também o conceito oferecido pelo autor Eli Lopes Meireles, a gente percebe que tudo segue mais ou menos na mesma linha. Então aqui não é um ponto para a gente ter maiores preocupações e maiores dificuldades. Eu não vou aparecer na tela, porque senão eu vou atrapalhar a visão de vocês. Mas, para o autor Eli Lopes Meireles, licitação é o procedimento, e aí lembrar dessa palavra também, que também estava na conceituação dada por Maria Silvia, é o procedimento mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa. E aí, pessoal, sempre lembrar, proposta mais vantajosa não é aquela que seja mais barata, ou não é aquela que seja mais, assim, com produtos de última geração. Vai depender muito do que a administração está buscando, vai depender muito das balizas oferecidas pelo edital. Então, a proposta mais vantajosa é aquilo que atende o interesse público, é aquilo que atende a finalidade da administração que ela está buscando naquele momento, tá? Então, sempre lembrar disso. Então, a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse, aí sempre lembrar que a licitação é um procedimento que antecede o contrato, inclusive o da promoção do desenvolvimento econômico sustentável e fortalecimento de cadeias produtivas de bens e serviços domésticos. Pessoal, com o estudo da lei, a gente vai perceber que a licitação ela também pode ser usada de uma forma estratégica pelo poder público, eu consertando o cabelo. A licitação pode ser utilizada também pelo poder público como uma forma estratégica de você fomentar o desenvolvimento econômico. Vamos ver aqui que existe uma previsão ou outra que, de uma certa forma, traz uma condição um pouco melhor para pequenas empresas ou para produtos manufaturados, empresas que trabalham com produtos manufaturados. E aí sempre lembrar algo que é muito importante na licitação. A gente sempre tem que conferir igualdade em todo o procedimento licitatório. Por quê? Porque é apenas com a igualdade que eu vou conseguir selecionar aquilo que é mais vantajoso mesmo para o interesse público e para a administração. Você imagina, né? Se eu conferir uma vantagem para um ou para outro, quem saiu em vantagem, às vezes não tem a melhor proposta e vai ser escolhido justamente pela vantagem. Mas essa questão do desenvolvimento, ela traz condições especiais para as pequenas empresas ou aquelas que têm como atividade fim manufaturados, para justamente conferir a igualdade que precisa para poder concorrer junto com as outras. Então aqui a gente está tratando assim desigualmente para conferir igualdade, perdão. A gente está tratando desigualmente para conferir igualdade. Então, isso não importa em violação ao princípio da igualdade, sim, garantia dele. Tá certo, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Sempre lembrar,
palavras do Eli Lopes Meireles, assim, que são chave. Assim, você tem que lembrar: procedimento administrativo, proposta mais vantajosa, desenvolvimento econômico sustentável. E aí tem como pressuposto a competição. Lógico, né, pessoal? Se eu estou precisando selecionar aquilo que é mais vantajoso, eu preciso de competição, porque se eu não tiver competição nenhuma, eu seleciono a que aparecer e que não necessariamente vai refletir a que seja mais vantajosa. Ou se a administração trouxer critérios que fira, né, e que não garanta essa competição, vai cair por terra toda essa questão e toda essa finalidade da licitação, que é selecionar a proposta mais vantajosa, que é escolher o vencedor de todos aqueles critérios estabelecidos. Tá certo? E aí eu coloquei por final, né, o antecedente lógico do contrato administrativo. Por quê? Eu precisei contratar, eu vou selecionar quem é o melhor para fechar o contrato comigo. E aí, o final do caminho da licitação é o fechamento de contrato, tá certo? A gente vai ver mais para frente também, mas eu já adianto para vocês que esse contrato, ele não necessariamente precisa ser fechado. É apenas assim uma expectativa de direito em relação ao contrato. E aí, como é que eu posso explicar isso com palavras mais simples? Por exemplo, eu, administração pública, preciso contratar alguém para uma obra, certo? Certo. E aí eu fiz o procedimento licitatório e tal, e você foi o vencedor. Aí eu vou falar: você, meu aluno, foi o vencedor. E aí, o que a gente vai fazer agora? Obrigatoriamente, eu preciso fechar um contrato com você? Não. Porque eu posso, assim, desistir ou não dar certo, né? E resolver não fazer a obra. Mas, se eu fizer a obra, obrigatoriamente eu tenho que contratar você. Porque eu tenho um procedimento de licitação concluído, você se sagrou vencedor e eu preciso fechar o contrato com você. Então, conseguiram pegar? O contrato ele não é obrigatório, mas uma vez que a administração decida realmente a realizar aquilo que foi licitado, eu estou obrigada a realizar o contrato com quem venceu. Porque senão, imagina, pessoal, se fosse livre, o que eu poderia fazer? Eu faço um procedimento de licitação aqui, eu quero que o aluno A ganhe. Aí ganhou o aluno B. Aí fala assim: não tô afim de fazer a obra não. Então vou fazer outra licitação aqui até que o aluno A ganhe. Então não pode, pessoal. Eu não sou obrigada a fazer o que está... eu não sou obrigada a adquirir, eu não sou obrigada a realizar a obra, ou seja, eu não estou obrigada a realizar aquele objeto da licitação. Mas uma vez decidido por mim que eu vou realizar, eu preciso contratar quem venceu a licitação. Beleza? Então vamos seguir aqui. Entendidos e situados em relação ao conceito de licitação e para que serve, vamos entender agora as finalidades. Pessoal, a lei, ela estabelece 3 finalidades. Aqui a gente já começa, tá? A leitura da lei. As nossas 3 finalidades estão dispostas no artigo 3º da Lei 8.666. Olha, o artigo diz: a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E aí a redação do artigo segue citando inúmeros princípios, mas a gente vai se atentar primeiro com esses 3 pontos, tá? Eles estão de azul na tela para vocês. Vamos trabalhar o conceito de cada um deles para que, se vier a ser cobrado na prova, a gente não ter maiores dificuldades. Então vamos lá, pessoal. Princípio constitucional da isonomia. Falou em isonomia, lembra de quê? Igualdade. Igualdade. E aí, pessoal, tem uma lógica de ser da igualdade. Por quê? Se eu quero selecionar aquilo que é melhor e aquilo que é mais vantajoso, eu preciso dar iguais condições para todo mundo. Porque se eu conferir uma desigualdade entre as pessoas, aquele que sobressair não necessariamente será o melhor. Então, preciso conferir o quê? Uma igualdade entre todo mundo. Conferindo essa igualdade, eu vou lançar o procedimento e aí eles vão o quê? Se submeter a esse procedimento e aí falar: poxa, na condição igual para todo mundo, esta daqui me pareceu melhor,
Então, essa daqui vai ser a melhor. Agora, se eu não conferir igualdade, nós não teremos como selecionar a melhor proposta, tá certo? Ou fatalmente, a gente vai correr o risco de não selecionar a melhor proposta. Então, para quem quiser anotar, segue aí. Princípio constitucional da isonomia é garantia de igualdade entre os concorrentes. Gente, ó, é o seguinte, a gente vai observar que ao longo da lei de licitações, em determinados momentos, a lei vai permitir que se estabeleça uma condição melhor na hora de empate. Ah, empatou ali, a gente vai ver que microempresas e empresas de pequeno porte vão ter condições especiais. E aí é o que eu falei, isso não quer dizer que a gente está ferindo o princípio da igualdade, porque às vezes a gente precisa conferir uma condição um pouquinho melhor para algumas pessoas para poder o quê? Conferir igualdade para a gente assim conseguir selecionar aquilo que é mais vantajoso. Eu preciso dar iguais condições para todo mundo para que, dentre ali a igualdade e as condições equivalentes de todo mundo de concorrer, eu possa olhar e falar assim, tem razão, esse daqui é o melhor. Tá bom? Então, é basicamente isso que se resume o princípio constitucional da isonomia quando se trata de licitação, tá bom? Então, seguindo, temos aqui, ó, seleção da proposta mais vantajosa. A seleção da proposta mais vantajosa nada mais é do que o fim último da licitação. Se eu preciso aqui atender o interesse público, obviamente, eu vou precisar selecionar aquilo que seja mais vantajoso para a administração pública. Sempre lembrar que aqui a seleção da proposta mais vantajosa não quer dizer que tem que ser a que seja mais barata ou a que seja de uma tecnologia melhor. A proposta mais vantajosa vai depender muito do edital e dos objetivos da administração. Então, é sempre lembrar que a seleção da proposta mais vantajosa está relacionado à possibilidade de escolher aquilo que atenda de uma melhor forma à administração. E aí a gente sempre tem que observar o quê? O interesse público, tá bom? Então, por fim, nós temos o quê? Promoção do desenvolvimento nacional sustentável. O que é? Nada mais é do que a busca do desenvolvimento econômico e do fortalecimento de cadeias produtivas de bens e serviços domésticos, usando-se, para este fim, o poder de compra governamental. Ou seja, pessoal, se o Estado vai precisar contratar alguém, ele vai poder utilizar isso de uma forma estratégica para poder, inclusive, fomentar ou melhorar o desenvolvimento econômico nacional. Já que ele está contratando alguém, essa contratação ela pode ser voltada estrategicamente para este fim. Tá bom? Então a gente vai dar sequência aqui agora para a gente entender sobre os princípios que regem a licitação. Gente, eu reforço aqui sempre, se em algum ponto vocês acharem que ficou não tão claros ou se restou alguma dúvida, sintam-se à vontade para mandar mensagem ou falar, olha, professora, este ponto aqui eu achei que não ficou muito legal, não consegui compreender. Vai ser sempre um prazer e eu estou aqui para ajudar vocês nessa caminhada e meu objetivo é fazer com que vocês cheguem até o final desta aula sabendo de absolutamente tudo de licitações, tá certo? Então, não fiquem com medo. Na hora, sim, se aparecer alguma dúvida, ou não fiquem com medo de mandar ou perguntar, tá certo? Vamos seguir então para o nosso próximo slide. Princípios da licitação. Então a gente agora vai estudar o que? Aqueles princípios que são específicos e que se aplicam ao procedimento licitatório. Pessoal, para as pessoas que não têm ainda familiaridade com essa palavra ou têm dificuldade de compreender assim a aplicação e para que serve, é o seguinte: princípios são normas que norteiam toda a execução, no caso aqui a licitação, né? E aí norteia toda a execução da licitação pelo administrador. Ou seja, o administrador vai licitar, ele vai precisar observar ali, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade, a vinculação ao instrumento convocatório. Então, assim, independentemente da situação, ele está obrigado a sempre agir conforme os princípios que estão aqui listados. É um dever do administrador, tá certo? E aí agora a gente vai estudar cada um deles. Quem quiser anotar, porque os princípios que estão aqui dispostos, eles estão de forma expressa no artigo 3º da Lei de Licitações.
Então, assim, se a pergunta aparecer, são princípios das licitações, eles estão fazendo referência a esses princípios aqui, tá certo? E aí vocês vão ter que assinalar e lembrar destes pontos aqui. Eu, assim, costumo orientar no seguinte sentido. Este ponto não é um ponto que cai tanto. É bom saber por quê. Não tem como ter uma bola de cristal e descobrir o que vai cair na hora da prova. Os temas que são mais quentes em licitação envolvem tipos, modalidades, dispensa, inexigibilidade. A gente não tem incidência muito alta dos princípios, mas pode ser que caia, porque, como eu falei, como eu não tenho uma bola de cristal, se cair eu não tenho como privar ninguém, assim, da falta de estudo em relação a isso. Então, por favor, pessoal, acho que vale a pena aí dar uma dedicada, pelo menos assim, anotar. Num quadrinho, quais são os princípios da licitação que estão expressos no artigo 3º? Aí você vai e anota, pá. E aí deixa ali no resumo, lê de vez em quando, que aí vai ficar na memória. E aí é o que eu falei. Lendo isso daqui com frequência, as palavras, com uma certa assim, regularidade, caiu na prova, você vai lembrar. Você vai lembrar que você leu isso aqui, tá bom? Então, por isso que o estudo da lei ele é importante também. Então, vamos seguir aqui e ver o conceito de cada um deles. Vamos lá, pessoal. Ó. Princípio da legalidade. Procedimento inteiramente vinculado à lei. Aqui, a palavra mesmo já diz muita coisa pra gente e é isso mesmo que você entendeu. O administrador, na hora de listar, ele tem que observar a lei e a aplicação legal. Então, o princípio da legalidade está relacionado à atuação administrativa pautada estreitamente na lei. Então, assim, sempre observar a lei. Não existe maiores dificuldades com este princípio. E aí seguimos, ó. Princípio da impessoalidade. Todos os licitantes devem ser tratados igualmente em termos, direitos e obrigações, devendo a administração, em suas decisões, pautar-se por critérios objetivos. O que isso quer dizer, pessoal? Ó, sempre lembrar, aqui na licitação, a gente está selecionando aquilo que é mais vantajoso para a administração. Então, a gente vai selecionar a melhor proposta e que seja mais vantajosa para a administração. Então, como que a gente faz para ali conduzir o administrador de modo a não permitir que ele escolha aquilo que não seja mais vantajoso simplesmente porque ele gosta mais da empresa A ou da empresa B? A gente vai estabelecer critérios objetivos. Quer dizer o quê? A gente vai estabelecer padrões de seleção de modo que o administrador ele está vinculado àquilo e ele não vai se pautar em critérios pessoais para poder escolher aquilo que é mais vantajoso para a administração. Ele vai simplesmente ter critérios já postos e colocados, e aí, a partir daqueles critérios já existentes e objetivos, ele vai escolher aquilo que é melhor. Ele não vai poder dispensar a escolha dele porque gosta mais de A ou mais de B. Não, ele vai escolher conforme as balizas que foram postas, porque a atuação dele tem que ser impessoal, sempre pautado no interesse público e naquilo que é melhor para a administração. Moralidade, ideia comum de honestidade. É isso aí, pessoal, não tem maiores dificuldades aqui também não. Isso é, a conduta do administrador tem que ser não só lícita, que é se pautada na lei, mas ela também precisa ser honesta, ela precisa ser proba, ela precisa estar pautado aos critérios comuns daquilo que a sociedade julga como honesto. Então, é um dever de honestidade, a moralidade, tá bom? Então, aqui a palavra também nos diz muita coisa e não confere muita dificuldade pra gente. Seguimos aqui para igualdade. Pessoal, aqui também não existe maiores dificuldades, porque de uma forma geral é aquilo que a gente entende pela igualdade mesmo. O que seria igualdade? Igualdade de direitos a todos os interessados em contratar. Ou seja, aqueles que têm interesse ou que vão participar do procedimento licitatório precisam ter a garantia que vão concorrer de forma igual com todos os outros participantes. Por que isso? Porque sempre lembrar, a gente está o quê? Buscando selecionar a melhor proposta. E aí, o que acontece? Qual é o impacto do princípio da igualdade nisso? A igualdade, ela acaba sendo um dos sustentáculos da licitação. Por quê? Além de assegurar o direito a todos de concorrer e de contratar, ela permite à administração
a escolha da melhor proposta. Porque se todo mundo está concorrendo igualmente, eu dou iguais condições para todo mundo, e aí o que vai acontecer? Vai chegar até a mim a melhor proposta. Então, eu não posso estabelecer discriminação entre os participantes, tá? Eu tenho que garantir um tratamento igualitário. Só que aí a gente tem que lembrar daquele ponto que eu estava tratando com vocês no slide passado. Lembrar que não configura atentado ao princípio da igualdade entre os licitantes o estabelecimento de requisitos mínimos de participação no edital ou no convite, né? Se for o instrumento convocatório for convite, porque a administração, ela pode e deve estabelecer no instrumento convocatório aquilo que seja melhor para atendê-la. Mas, assim, temos que lembrar que, apesar de oferecer balizas, essas balizas também não podem existir ao ponto de injustificar ou ao ponto de prejudicar o caráter competitivo. Essas balizas estipuladas pela administração, elas precisam ter uma certa proporcionalidade de modo a garantir a competição. Então, assim, a administração, ela pode estabelecer critérios, ela deve estabelecer critérios, mas esses critérios, eles devem ser proporcionais. Então, não é porque a administração está estabelecendo critérios que ela está aferindo a igualdade. Porque os participantes, eles precisam ali se adequar aos critérios e atender às exigências que a administração impõe para poder até mesmo colaborar com a seleção da melhor proposta. E aí também sempre lembrar das questões que eu vou tratar mais na frente, que é o quê? Tratar os desiguais nas medidas das suas desigualdades para quê? Trazer igualdade. Ou seja, no resumo de tudo, eu vou conferir uma condição desigual, vamos assim colocar um plus na atuação de certas figuras, com qual objetivo? Com o objetivo de conferir igualdade. Assim, eu trago assim, todos os participantes estão aqui, eu vou apenas assim, trazer esse pessoal e vai ficar todo mundo igual. Beleza? E isso não vai configurar a violação do princípio da igualdade. Mais à frente eu vou tratar com vocês quais seriam as desigualdades que não confere violação ao princípio da igualdade. Todos eles relacionados a empates ou uma preferência ou outra estabelecida, tá certo? Mas aí no momento correto eu vou sinalizar para vocês para não ficar muita informação e não atrapalhar aqui o entendimento do princípio. Eu só preciso que vocês se recordem da possibilidade da administração conferir certos privilégios ou condições especiais, né, para determinados grupos. Isso, pessoal, sem que confira violação ao princípio da igualdade. Então, chega de igualdade, deu para entender. Vamos pular agora para a publicidade. A publicidade, o nome por si só, nos remete a muita coisa também. Sempre lembrar, pessoal, a atuação ela tem que ser pública. O que isso quer dizer? A gente precisa sempre colocar em mente o que eu já estou cansada de falar e vocês provavelmente estão cansados de ouvir, mas eu tenho certeza que se cair na prova vocês não vão errar. A seleção de uma proposta mais vantajosa. E aí, se eu preciso da seleção da proposta mais vantajosa, eu preciso o quê? Da publicidade. Eu preciso que todos os atos sejam públicos, de forma que a administração ela possa chamar o maior número de pessoas e mais, que os administrados e os participantes, os administrados é a sociedade civil e os licitantes são aqueles que participam da licitação. Eles possam o quê? Controlar o nosso procedimento. Mas aí como é que vai funcionar? Eu vou publicizar tudo? Não, gente. É o seguinte, normalmente todo procedimento ele é público. Mas algumas coisas do procedimento a gente vai ver que não é público até um determinado momento, mas que depois também será publicado e todos ficarão cientes, até mesmo para a gente poder controlar esse procedimento licitatório. O que acontece? Para quem quiser anotar, segue aí, ó. A publicidade dos atos da licitação é princípio que abrange desde os avisos de sua abertura até o conhecimento do edital e seus anexos. E aí isso também inclui, pessoal, o exame de documentação, as propostas pelos interessados, o fornecimento de certidões e quaisquer peças, assim, pareceres ou decisões que estão relacionados ali ao procedimento licitatório. Mas aí o que eu preciso falar para vocês? Existe um momento para a gente abrir as propostas e torná-las públicas.
porque a gente vai observar que o procedimento ele vai trazer momentos em que essas propostas, que são aquelas propostas oferecidas pelos licitantes, não serão públicas. Haverá um momento para a gente publicizar, mas até um determinado momento não serão públicas. Por quê? Porque assim, imagina a situação. A administração fala, olha, eu quero contratar isso. E aí eu vou falar, olha, eu faço isso por R$10. Se uma outra pessoa souber que eu faço por R$10, vai oferecer por 9, entendeu? Então isso acaba que frustra a competitividade do procedimento licitatório, porque ao mesmo tempo também pode ser que os licitantes combinem entre si para aí manipular o resultado da licitação. Então as propostas, pessoal, têm até um determinado tempo para ficar em sigilo e após vão ser publicizadas, a depender aí do procedimento. E a gente vai ver que tem diversos procedimentos. E a gente vai estudar um a um e entender como é que ele funciona. Beleza? Então, entendido essa parte da publicidade, sempre lembrar, a regra é que todos os atos sejam públicos, exceto aqueles que conferem o quê? Que podem trazer prejuízos ao caráter competitivo da licitação. Porque sempre lembrar, no final, a gente tem que selecionar a melhor proposta, aquilo que é mais vantajoso para a administração pública. Beleza? E aí a gente pula agora para a probidade administrativa. O que seria a probidade administrativa? Pessoal, perceba aqui, ó, que nosso slide ele contém um errinho, ó. Vou até fazer a correção aqui. Aqui não é probidade administrativa, tá? Aqui é o quê? Vinculação ao instrumento convocatório. Aqui é o quê? Vinculação ao instrumento convocatório. Vou escrever aqui a probidade administrativa aqui embaixo. Probidade administrativa. Pessoal, a probidade administrativa também consiste o quê? No dever do gestor de servir a administração com a honestidade. E aí, pessoal, traz todo aquele dever que tem da administração pública de pautar sua atuação com relação à ética, aos princípios, aos bons costumes, e sempre atuar daquela forma assim que esteja relacionada ou que esteja abrangida também para aquele senso comum daquilo que é ético e daquilo que é honesto, tá bom? Então, muito se assemelha com a moralidade, mas preste atenção porque a palavra probidade administrativa ela é um pouco menos comum. Então, se aparecer na sua prova, você vai lembrar que as duas têm assim um conceito bem parecido. E lembrar também, o contrário de probidade administrativa se chama improbidade administrativa, tá? Então, lembrar, improbidade administrativa não é o mesmo que probidade administrativa. Beleza? Atuação honesta e observando tudo que a lei manda e tudo que esteja ali dentro da normalidade e dentro daquilo que seja ético, o nome é probidade administrativa, tá bom? É o bom trato, é o zelo com a coisa pública na hora de exercer a sua função administrativa, tá bom? Então a gente pula aqui para o nosso último, que é o quê? A vinculação ao instrumento convocatório. Pessoal, vinculação ao instrumento convocatório está escrito 2 vezes aí pra gente. Mas assim, vamos lembrar aqui o que pode ser um instrumento convocatório. A gente vai estudar cada procedimento e aí a gente vai entender que normalmente o instrumento convocatório será ou edital ou convite. E aí ele vai estabelecer normas de como que a licitação vai ocorrer e como que o procedimento vai se desenrolar até que se chegue à seleção da melhor proposta. Então, assim, vinculação ao instrumento convocatório, o que é? Você obedecer e estar distrito àquilo que resta
estabelecido pelo edital ou pelo convite. É bem do jeito que está escrito aqui no slide mesmo. É a lei da licitação, é a lei do concurso. Edital é a lei do concurso. O concurso aqui, pessoal, está no sentido de licitação, tá? Não é concurso público igual vocês vão fazer, não, porque a gente vai ver que, apesar, né, de se assemelhar bastante, não é concurso público isso daqui, tá? A gente está fazendo uma seleção para chegar a um contrato. Vocês, se passarem na prova, não vão fazer contrato com ninguém. Vocês serão o quê? Servidores em regime estatutário e aí vão seguir as leis e as normas que regem a carreira de vocês. Mas aqui eu estou falando o quê? De procedimento licitatório. O que isso quer dizer? Que todos os trâmites, todos os atos, eles estarão vinculados a um instrumento convocatório, que esse instrumento convocatório será ou o edital ou é o convite. E aí, por isso, ó, o edital é a lei do procedimento licitatório. Isso para não confundir, porque aí está falando da lei do concurso, mas justamente é essa concorrência que a gente está tratando. Não é o concurso público que vocês vão fazer, não, tá bom? E aí eu lembrar, ó, que todos os termos do edital ou do convite, ele vincula os participantes e também vincula os jogadores. Todo mundo está obrigado a atuar naquilo que foi posto, naquilo que foi escolhido e aquilo que foi estipulado, tá bom? Então, a gente encerra aqui nosso estudo de princípios daqueles que estão expressos pelo artigo 3º da Lei 8.666. Mas, na sequência, a gente tem dois autores de direito administrativo que, além daqueles que a gente debateu, eles elencam outros princípios que têm relação com a licitação. Então, vamos passar rapidamente por eles para a gente poder compreender ao máximo assim, do que a gente está estudando e como é que a gente vai observar o procedimento a partir de agora. Então, pessoal, vamos lá, ó. Julgamento objetivo. O julgamento objetivo, para vocês também não vai ficar difícil, porque eu já expliquei mais ou menos no slide anterior. O julgamento objetivo é o quê? Você estabelecer padrões objetivos para escolher a melhor proposta. O que significa? Que o administrador ele já chega lá tendo padrões e parâmetros para escolher aquilo que seja mais vantajoso. Ele não vai ter margem de escolha no seguinte sentido: eu acho que eu vou escolher a empresa A porque ela é mais bonita, que isso seria um padrão subjetivo, levando em consideração o sujeito que está se contratando e não os critérios postos, que são os critérios objetivos. Tá bom? Então, você estabelecer critérios e se comportar na escolha conforme os critérios que foram postos, tá bom? E aí agora, na sequência, a gente tem o quê? Adjudicação compulsória. Eu sei que o nome é difícil, mas a gente vai conseguir compreender o seu significado e vocês vão ver que não é muito difícil, não. Ó, é o princípio que impede que a administração, concluído o procedimento licitatório, atribua seu objeto a outro que não o legítimo vencedor. O que isso quer dizer, pessoal? Qual o nosso objetivo? Qual que é o nosso objetivo após o procedimento de licitação? Não é celebração de contrato? Então, você pensa, os licitantes, os participantes, eles vão se submeter ao processo licitatório, eles vão se empenhar para o quê? Para se sagrar vencedor no final e poder, ao final, contratar com a administração, né? A administração chegar e falar: beleza, fulano, é você mesmo, eu vou fechar contrato com você. E aí, como eu expliquei no slide anterior, a administração ela não está obrigada a necessariamente fechar o contrato. Ela não está obrigada a executar aquilo que foi objeto da licitação. Ela pode decidir depois se vai ou não fazer. Mas, uma vez decidido que, enfim, irá se executar, terá que fazer com quem venceu o procedimento licitatório. E o nome disso é adjudicação compulsória. A adjudicação compulsória é você dar ao vencedor o direito da celebração do contrato. Gente, esse direito ele não é um direito igual eu expliquei, absoluto, porque a administração pode escolher simplesmente não fazer. Mas assim, uma vez decidido, fica para quem ganhou o direito de celebrar o contrato, tudo bem? Então a adjudicação compulsória é dar ao vencedor aquilo que lhe cabe em relação à licitação, ao procedimento que foi vencido da licitação. Se eu fizer um contrato, se eu for celebrar, ou se eu for executar qualquer coisa da obra, por exemplo, que foi licitada,
eu tenho que chamar aqui o vencedor, tudo bem? Eu não posso fazer nova licitação, porque você imagina, se existisse margem para isso, o administrador, ao final, poderia escolher qualquer um para poder celebrar o contrato. E não é esse o objetivo do procedimento da licitação. E não é isso que a gente assegura sempre a proposta mais vantajosa. Beleza? Então, vamos seguir aqui, ó. Sigilo das propostas. Pessoal, apesar do nosso princípio da publicidade, eu disse que em determinados momentos as propostas precisam seguir em sigilo. Por quê? Para você conferir igualdade aos licitantes. Se todo mundo ficar sabendo da proposta de todo mundo, imagina, o primeiro a contar qual que é a proposta é o mais prejudicado. Então, a gente precisa manter o sigilo da proposta para garantir até mesmo uma competitividade entre os participantes. Então, existe um momento para que as propostas assim sejam conhecidas por todos, tá? Então, até um determinado momento, ela ficará em segredo, beleza? Procedimento formal. Pessoal, é o que impõe a vinculação da licitação às prescrições legais. E o que é isso? É você, nada mais é, e aí lembrar, nada mais é, o que são? O que tem a ver prescrições legais? O que significa isso? Prescrições legais são as prescrições da lei. Ou seja, o caminho ele tem que ser da lei. Existe um procedimento formalizado pela lei que eu tenho que observar. E isso é procedimento formal, tá certo? Só lembrar que além da lei, compõe nosso procedimento formal o edital, o convite, tudo isso que complementa o quê? As nossas normas e as nossas leis relacionadas à licitação. Atenção para a seguinte palavra, procedimento formal não se confunde com formalismo, tá? E, Mike, agora você complicou tudo, não estou entendendo nada dessas palavras, formal, formalismo, o que é isso? Gente, ó, coloca uma coisa na cabeça. Vamos devagar, vamos de novo para ficar claro. Normalmente, quando se usa a palavra formal, o que ela está fazendo referência? As leis, a um procedimento, uma formalidade, a uma forma. Existe uma lei para determinar como que esses atos vão se dar. Beleza? Beleza. E aí a gente vai ter a lei, a gente vai ter o edital, a gente vai ter o convite, tem uma série aí de instrumentos para regulamentar. Tudo certo? Beleza, a gente entendeu o procedimento formal. Agora, o que seria formalismo? Gente, formalismo são pequenos excessos de formalidade, pequenos excessos de exigências com relação à forma. Por exemplo, necessariamente tem que ter o pedido digitado em Arial 12, por exemplo. Isso são excessos que não agregam e só comprometem o procedimento licitatório. Então, formalismos que seriam um excesso da formalidade, eles não são bem-vindos. Tudo bem? O que a gente tem que observar, na verdade, é o procedimento formal. E o formalismo, que é o excesso dessa formalidade, a gente joga para o lado e não nos interessa aqui a licitação. Por quê? Esses excessos assim de formalidade pode acabar comprometendo o nosso procedimento licitatório e tornar assim mais custoso, menos célere e às vezes não proveitoso para a administração. Tá bom? E por fim, vamos para o nosso último, que é o princípio da licitação sustentável. Também chamado de princípio da sustentabilidade da licitação, vou até anotar aqui para vocês. Sustentabilidade da administração pessoal, é isso mesmo. Este princípio aqui é um princípio explorado pela autora Maria Silva e ela faz essa observação que a administração pública, na hora de escolher quem contratar, pode estabelecer critérios para quê? Para ajudar ali a incentivar a preservação do meio ambiente. E aí ela faz como? Ela estabelece critérios no edital de modo que, ao final, vai levar ao incentivo e garantir essa preservação que ela procura. Então, seria mais um compromisso, sim, da administração com o meio ambiente, um compromisso social que pode ser estabelecido por ela. Agora, este ponto aqui da licitação sustentável não é um princípio
que é difícil trazer para a nossa realidade. Ó, é só imaginar. A autora Maria Silvia, ela estabelece que a administração ela pode fazer essa seleção de modo a incentivar as empresas na preservação. Mas você imagina, ó, o particular ele também pode fazer isso. Certamente vocês conhecem alguém ou já ouviram falar em pessoas que, por exemplo, só consomem produtos que não foram testados em animais. Vocês estão vendo que é uma forma de seleção que, de certa forma, ajuda o meio ambiente. Não estou fazendo julgamento nenhum de valor em relação a isso. Eu só estou pegando uma realidade e comparando com a nossa matéria. Então é isso, pessoal. Aqui a autora Maria Silvia, ela acredita que a administração pública, mediante os seus procedimentos e critérios de seleção, pode também estabelecer balizas de forma a selecionar aquelas que estejam voltadas para incentivar a preservação do meio ambiente. Tá bom? Então, pessoal, o que a gente vai fazer para essa aula não ficar extensa e cansativa? A gente vai parar por aqui e aí a gente volta na próxima aula para poder debater agora um pouco mais sobre o procedimento. A gente se apegou muito a essa parte introdutória, mas eu acho muito importante para a gente entender toda a lógica para poder caminhar com a licitação, tá certo? Então, um abraço para vocês. Se algum ponto não ficou tão claro, pode ficar à vontade para mandar no grupo. Estamos juntos, sempre juntos nessa caminhada, e eu espero muito, muito mesmo que dê tudo certo. Então tá, pessoal, até a próxima!